E o primeiro pecado que fedeu a narina do Senhor não foi o ato que Adão e Eva praticou, mas antes deles caírem na carne, eles praticaram a desobediência. Então a cobra vai tentar novamente, diz Eva, ele não queria que tu pegasse esse fruto, porque se você comer, os seus olhos vão morrer, os seus olhos burro. Você é burra. Os seus olhos burros vão morrer, os seus olhos da inteligência vão abrir, e ele tem medo que você seja igual a ele. Pega do fruto. E Eva pegou do fruto, comeu, e quando Adão estava aproximando, ela pegou e deu para Adão comer. Adão comeu, e quando o Senhor clamou em alta voz: Adão, onde tu estás? E Adão não respondeu. E sabe o que aconteceu? Eles morreram, não carnalmente, mas naquela época era muita paz. Os leões e os leopardos brincavam junto, os insetos não mordiam. A mulher ia gerar filho como Maria, concebida pelo Espírito Santo. Ali ia crescer e multiplicar a terra. A mulher não ia ter dor alguma, nem o homem. Depois que eles caíram, é que Deus disse que eles teriam que comer com o próprio suor. Ou seja, o homem encontrava-se com Deus. A Bíblia relata que 7 vezes por semana Deus descia ao jardim do Éden e falava com Adão face a face. Adão tinha um privilégio que hoje muitos de nós não temos, de ver o Senhor carnalmente. Podemos ver o Senhor espiritualmente com a nossa fé. Assim foi. E quando o Senhor desceu até o jardim, Adão olha, e quando ele viu aquele homem de branco, aquele homem foi sumindo e transformando aquela forma em espírito. Ou seja, Adão não conseguia mais ver o Senhor com os olhos espiritual, porque eles tinham sido fechados. Eles teriam, com os olhos da carne, eles teriam agora que buscar o perdão de Deus para conseguir ver o Senhor, agora não face a face, mas com a fé. E o Senhor, muito entristecido, expulsa Adão do jardim do Éden. E logo depois, passando os seus anos, veio Adão e Eva, teram 2 filhos, chamados Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí vem as primeiras consequências do pecado. Caim mata Abel por inveja do seu irmão. E logo depois, passassem uns anos, Deus dá um 3º filho para Eva, chamado Sete. Aí veio multiplicar a terra, a descendência de Caim, a descendência de Abel. Mas a terra começou a se corromper, porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um outro vai vir a graça. Por um outro veio a graça. Por um homem entrou o pecado no mundo. Então Deus olha do céu, e passados-se os anos, a população e a nação, e aquela terra que tanto ele construiu com carinho, começa a ficar suja, começa a ficar corrompida. Eram avarentos, eram prostitutos, eram pessoas ladrões, eram pessoas com
sofria. Nascia ali Jacó, seria o pai de uma nação, e também saía ali aonde vinham os 10 mandamentos. No livro de Levítico, Deus santifica. No livro de Números, foi aonde Deus manda Moisés repartir a tribo. Deus manda e Deus entra no negócio. Olha só, aí vem os 5 Pentateuco de Moisés. Gênesis, Levítico, no Deuteronômio. Em Gênesis Deus escolheu, em Êxodo Deus redimiu, em Levítico Deus santificou, em Número Deus levanta Moisés e manda ele dividir uma tribo e entra no negócio. Em Deuteronômio Deus extraiu o povo, instruiu o povo para que com José eles fossem mais que vencedor, eles fossem mais que vitoriosos. E no livro de Juízes, o povo fica sem quem a governasse, e naquela época levanta um rei, levanta um homem por nome de Murabi, e ele faz 282 códigos de leis, a qual uma dessas leis foi que se um homem casasse com uma mulher e descobrisse que ela era estéril, ele poderia se casar com 2 mulheres. Aí o povo começa a ficar desnorteado, porque no livro de Juízes não ficou por um tempo sem juízes. E em 1 e 2 Samuel, uma mulher estéril era dar à luz. Aí seria um acontecimento, se fosse nos dias de hoje, ia sair no jornal, em primeira capa do jornal. Mulher que já contabilizava os seus 84 aniversários, casada com Eucana, sofrendo com Penina, ia dar à luz uma mulher que já era idosa e velha. E no livro de Reis, aquele povo que estava unido agora se divide no reinado de Salomão. Eles ficam dividindo, aí começa a bagunça novamente. E em 1 e 2 Crônica, umas da metade tinha se dividido, uma das metades que se dividiu padeceu 70 anos em cativo, ficaram 70 anos presos, mas a outra metade Deus havia guardado, Deus havia estendido a mão sobre aquela outra metade. E no livro de Esther, Deus protege a nação que tinha dividido, e Esdras e Neemias, o cativo do povo acaba, tem fim, e ele sai para restaurar Jerusalém. Glória a Deus. Ele sai para restaurar o que havia sido destruído. Quando aquele povo tinha ficado 70 anos em cativo, eles saíram e voltaram, depois que tudo tinha acontecido, e vai restaurar, vai lá levantar altares ao Senhor. Eles vão lá tentar arrumar aquilo que o homem mundano e carnal havia destruído com as suas próprias mãos e carne. E de Salomão, eles esperavam já o Messias. Então Satanás começa a ficar mais furioso, porque ele sabia que o povo já começava a esperar um tal de Messias, mas Satanás ainda não sabia de onde ele ia vir. E em Provérbio, o povo já não estava buscando nada, o povo só queria buscar de Deus sabedoria e conhecimento. Eclesiastes a Cantares, Deus começa a expor o seu amor para com a igreja. E de Isaías a Malaquias começa a profecia que o Messias iria vir. Então Deus começa a preparar o povo para a chegada de um homem que nasceria lá na cidade chamada Nazaré. Mateus 1, capítulo 1, no versículo 18: e estava uma virgem
viu que a sua noiva ia dar à luz a um varão, e ele tentou se deixá-la, porque ele não tinha ainda casado com ela, e ele não queria infamá-la. Mas lá no livro de Lucas, desce um anjo e disse, estava andando, entrou-se aonde Maria estava, e disse a ela: salva-te, agraciada. E ela olhou e disse: mas eu, como salva-te, agraciada? Porque tu foi escolhida mediante a milhares de mulheres que aqui estão e que passaram de nação em nação. Tu darás à luz ao filho e porá o nome dele Manuel, que traduzido o hebraico para nosso idioma é Deus conosco. Então Maria dá luz. Aí vem, por um homem entrou o pecado no mundo, mas agora pelo outro entrou a graça, entrou o perdão para com o homem, a qual Deus tanto santificou, deu do melhor, e o diabo tentava acabar com a forma humana, mas o diabo não ia conseguir, porque Jesus nasceu. Aí começa mais uma artimanha de Satanás. Jesus ainda criança, já começa a passar por perseguição e prova, mandando buscar aquele homem. Quando a estrela caiu, todos os malvados ali das cidades vizinhas, os magos, os feiticeiros, os adivinhos, foi-se ter aonde Deus tinha ali dado lugar para o teu filho nascer. Então veja bem, preste atenção hoje aqui, preste atenção. Aí o Messias nasce e começa a correr de um lado para o outro. Ele vai fazendo milagre, vai pregando, vai sendo batizado, vai batizando, vai mandando o coxo pegar a tua cama e andar, e muitos não se davam por vencido. Então pega ele, solta Barrabás, um homem que merecia estar preso, e solta aquele homem